Não tinha planos de gravar um vídeo hoje, mas eu tenho certeza que a sua oração tocou no coração de Deus e Ele me deu essa palavra para poder passar para a sua vida. E ela se encontra em Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Prazer, meu nome é Nathalie Paixão, para você que chegou aqui agora no canal. Estou aqui para poder compartilhar um pouco da minha vida, associando-a diretamente com a palavra de Deus, tudo aquilo que vem acontecendo comigo, tudo aquilo que aconteceu comigo, tudo aquilo que sobrevivi, e eu tenho certeza que partes da minha vida que serão compartilhadas aqui edificarão a sua vida e te darão, de certa forma, um fôlego para que você possa dizer assim, ó, verdadeiramente Deus está comigo. Porque assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele tem feito na minha vida, Ele também vai fazer na sua vida. Então só confie, fica até o final do vídeo e vamos lá. Aqui no capítulo 4 e o versículo 7 de Tiago, a gente tem 2 pontos. Primeiro, uma orientação. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Só que essa orientação não vai nos deixar imune de termos tentações ou de sermos tentados. Eu passei muitas épocas da minha vida em que eu sonhava demais. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E eu sonhava muito em ser uma mulher empoderada, independente, não com o empoderamento que pregam por aí, mas com uma independência, construindo uma carreira profissional sólida, não necessariamente reconhecida internacionalmente, mas reconhecida e valorizada. E eu planejei a minha vida. Então, eu me sujeitei a Deus desde cedo, porém, eu não resisti ao diabo. Então, todas as sugestões que ele colocou na minha mente, eu cedi. E aquilo que deveria ser concretizado começou a virar um pesadelo. Todos aqueles sonhos se transformaram em pesadelos. Eu digo todos porque foram todos. Digamos que eu tive 10 sonhos. Esses 10 sonhos se transformaram em 10 pesadelos. Com juros aí. Deveria ter resistido e obedecido à voz do Espírito Santo. Eu sempre achei que eu nunca iria casar, porque eu me sentia muito feia. Até hoje ainda me acho, mas assim, antes era muito, muito latente isso, era muito forte. Eu sempre me achei muito feia e eu falava assim, não, sou muito magra, ninguém vai querer casar comigo, homem nenhum vai me querer, e eu também não vou me casar com as pessoas da minha cidade. Então, eu tinha um monte de pensamentos, né? Uma menina aí de 13, 14 anos, e eu ouvi uma pregação dizendo que a gente tinha que especificar aquilo que a gente quer para Deus. E eu fiz uma carta listando tudo que eu queria em um homem para ser meu marido. E fui elencando lá. Só que quando os hormônios afloraram, quando chegou a época de então namorar, eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo usou o pastor que nunca tinha me dito nada a respeito para falar assim, ó, filha, Deus tem o melhor para você. Espere. Mas o que foi que eu fiz? Tapei os meus ouvidos e segui. E detalhe, nada aconteceu do jeito que eu planejei. Por quê? Porque não era de Deus. Se fosse de Deus, tudo ia ser mil maravilhas. Não mil maravilhas de não ter dificuldade, mas iria ser maravilhoso. Eu ia ter muitas lembranças boas de cada fase. Mas pelo contrário. E por conta dessa desobediência, a minha vida tomou um rumo totalmente oposto àquilo que eu planejei, àquilo que eu queria, àquilo que eu sonhava. E eu sofro com isso até hoje. E isso tem me levado a orar mais, porque tem me feito sofrer. Então, para você, para te poupar, para poupar a sua vida, se você tem um direcionamento de Deus para fazer algo, não faça o oposto. Porque você pode passar 5, 10, 20 anos. A consequência da desobediência pode fazer com que você sinta dor durante todo esse processo. Já se passaram mais de 15 anos disso, mas ainda dói. Tenha certeza que Deus está falando isso para você. Viu? Então, a partir do momento que a gente se sujeita à soberania de Deus, entrega nosso caminho a Ele, começa a confiar
que Ele é Deus da nossa vida, que Ele tem o melhor pra gente. Quando a gente começa a falar, Deus, eu entrego ao Senhor o meu destino, os meus sonhos, os meus planos, a gente precisa também resistir ao diabo, para que ele fuja, porque ele vai estar ali oferecendo algo semelhante ao que você pediu para te desvirtuar, para te tirar do foco. E eu te digo por experiência própria, não ceda. Viu uma sugestão? Não vá, não caia. Se não for de Deus, não vá, porque a sua vida toda vai ser modificada. As minhas rotas foram totalmente reconfiguradas. E hoje eu posso dizer que Deus é Deus na minha vida, porque pela misericórdia dele, ele me conduziu até o centro da vontade dele para que eu possa viver aquilo que ele planejou para mim. Porque a palavra diz que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. Então, ele utilizou todas as consequências dos meus erros, de não ter resistido ao diabo, para poder me centralizar na vontade dele e eu começar a experimentar de como é gostoso sentir a presença dele, viver para ele. Entende? E isso aqui não é religiosidade, isso aqui é cuidado espiritual. Cada um tem uma religião. E dentro dessa religião, você precisa silenciar as vozes que te tiram do caminho, que te tiram do foco. Essa palavra, ela está vindo diretamente para você que orou pedindo um direcionamento a Deus. Que tá difícil resistir. É como uma pessoa que está na dieta, que não pode comer um bolo de chocolate, mas aquele bolo de chocolate de repentemente aparece. Resista. Porque o benefício de você resistir é muito maior do que o prazer de você dar uma mastigada aí nesse bolo. Tenha certeza. Eu não vou me alongar muito, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para sua vida é infinitamente melhor do que qualquer momento que você esteja enfrentando de tribulação, de tentação, que você está se sentindo tentado a fazer algo que talvez te tire do foco da realização do seu propósito ou do propósito que Deus tem na sua vida. Então coloque na sua cabeça que o seu momento atual não é o teu destino final. E esse desejo, essa vontade, essa sensação de fazer determinadas coisas que estão aí nesse momento, elas vão passar. Sujeite-se a Deus e depois resista ao diabo e ele vai fugir de vós. E você vai ver a maravilha que é você ter o autocontrole, que também a palavra de Deus diz muito bem, muito claro, de forma muito clara sobre autocontrole. Você vai ver o quão bom é experimentar da graça, do favor de Deus quando a gente faz o que é certo, quando a gente resiste às tentações do mundo e a gente se coloca na presença dele. Se você orou pedindo a Deus um direcionamento, recebe esse direcionamento para a tua vida. Curte esse vídeo, compartilha, salva e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.